Romanos capítulo 2. Deus julga toda a humanidade. Portanto, és indesculpável, ó homem, seja quem for, quando julgas. Porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante. Pois tu, que julgas, praticas exatamente as mesmas atitudes. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade, contra os que praticam tais ações. Nota de rodapé 1. Paulo apresenta os princípios básicos do julgamento que Deus submete a todo ser humano em todos os tempos. Primeiro, conforme a verdade. Segundo, de acordo com as atitudes. Terceiro, segundo a compreensão de cada indivíduo sobre o que é certo e o que é errado. Os ensinos de Paulo sobre a crítica fácil concordam com os de Jesus, Mateus 7:1. Ambos condenam o julgamento hipócrita, numa clara e direta advertência aos líderes judeus que tendiam a desprezar e julgar inferiores todos os gentios, enquanto suas próprias vidas eram dominadas pela ganância e imoralidades de todo tipo. Negavam assim na prática todos os ensinos e revelações da Torá, o Antigo Testamento. Deste modo, quando tu, um simples ser humano, os julga e, todavia, praticais os mesmos atos, pensais que de alguma forma escaparás ao juízo de Deus? Nota de rodapé 2. É uma referência à maneira como Jesus Cristo falou sobre a lei. O ser humano não é aceito aos olhos do Senhor, simplesmente por guardar uma série de doutrinas e rituais religiosos, leis exteriores, mas pela completa renovação do interior. Novo nascimento, João capítulo 3. Por meio da habitação do Espírito Santo, Mateus capítulo 5, versículo 22, versículo 28 e versículo 48. Em concordância com Romanos capítulo 2, versículo 29. Ou, porventura, despreza a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Nota de rodapé 3. A bondade, graça e misericórdia de Deus têm como objetivo principal o arrependimento do ser humano. Os líderes religiosos judeus há muito tempo vinham interpretando a longanimidade e paciência do Senhor de forma errada, como se Deus, ao longo do tempo, deixasse de promover juízo e condenação sobre os pecadores contumazes. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível, e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele concederá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Por outro lado, reservará ira, indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Nota de rodapé 4. É importante ter sempre em mente que Paulo, em nenhum de seus escritos, jamais defendeu a necessidade de perfeição, ética, vida monástica ou observância absoluta da lei. Como fariseu, Paulo sabia muito bem da impossibilidade de um ser humano cumprir toda a lei. Entretanto, se alguém julga ser capaz de obedecer à lei ou algum padrão ético, religioso que o conduza a Deus, então o próprio Senhor o julgará mediante esse padrão estabelecido. Paulo está enfatizando que a única maneira de um pecador, como todos os seres humanos o são em menor ou maior grau, encontrar a absolvição plena diante do juízo de Deus, é morrendo com Cristo, ressuscitando com Ele, o Espírito Santo, para uma nova vida. Paulo refere-se às obras exigidas como confirmação da fé verdadeira, não como um meio para conquistar a salvação eterna. Com os privilégios espirituais vêm responsabilidades
espirituais. Amós 3:2, Lucas 12:38. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal, em primeiro lugar para com o judeu e, em seguida, para o grego. Porém, glória, honra e paz para todo aquele que persevera na prática do bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, porquanto em Deus não existe parcialidade alguma. Pois todos os que sem a lei pecaram, sem a lei também perecerão, e todos que pecaram sob a lei, pela lei serão julgados. Nota de rodapé 5. Os gentios, todos os não-judeus, são aqueles que pecam sem a lei, pelo fato de a desconhecerem total ou parcialmente. Eles não serão julgados por uma lei que desconhecem, mas certamente serão condenados por outros critérios, e especialmente pelo código de ética universal gravado por Deus na alma de todo homem. Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 20. Romanos capítulo 2, versículo 15. Amós capítulo 1, versículo 3 até Amós capítulo 2, versículo 3. Pois, diante de Deus, não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. Nota de rodapé 6. Os que obedecem à lei serão considerados justos. Entretanto, ninguém consegue cumprir toda a lei, a Torá, lei de Moisés. O argumento lógico desenvolvido por Paulo demonstra que um homem seria justificado se pudesse praticar a lei. Mas, porque nenhum ser humano é capaz de guardá-la perfeitamente, então não pode haver justificação por esse meio. Tiago, capítulo 1, do versículo 22 ao versículo 25. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, muito embora não possuam a lei. Pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração. E disso dão testemunho à sua própria consciência e seus pensamentos, algumas vezes os acusando, em outros momentos lhes servindo por defesa. Todos esses fatos serão observados na humanidade, no dia em que Deus julgar os segredos dos homens por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as declarações do meu Evangelho. O crente deve ser fiel à palavra. Ora, tu que levas o nome de judeu e te fundamentas na lei e te glorias em Deus, nota de rodapé 7. Paulo usa em seu discurso o diálogo com um interlocutor imaginário. Romanos capítulo 2, do versículo 17 ao 24. Demonstrando o quanto conhecia seu povo e o pensamento teológico dos líderes judeus, a fim de dar mais ênfase às suas constatações. Citou um após outro os grandes orgulhosos da religiosidade judaica, para afirmar que de nada valia diante de Deus. Citou um após outro os grandes orgulhos da religiosidade judaica, para afirmar de que nada valiam diante de Deus, pois eram apenas conceitos teóricos e palavras pregadas sem a necessária demonstração da fé na vida prática diária. A expressão grega original aqui traduzida por excelentes tem o sentido de distinguir, discernir. Pode significar a capacidade de avaliar distinções morais ou reconhecer qualidades que sobressaem devido ao seu valor eterno. Filipenses capítulo 1, versículo 10. Tu que conheces a vontade de Deus e aprova as obras excelentes, porque és instruído pela lei, tu que estás certo de que foi chamado para ser guia de cegos, luz para os que estão na escuridão, mestre dos ignorantes, professor de crianças, porquanto tem na lei a expressão maior do conhecimento e da verdade. Pois então, tu,
que tanto ensinas a outros, por que não educas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que ensinas que não se deve cometer adultério, adultera? Tu que abominas os ídolos, mas lhes roubas os templos? Tu que te orgulhas da lei, desonra a Deus, desobedecendo a própria lei? Pois, como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os povos, entre todos os povos. Porquanto a circuncisão tem valor se obedecerdes à lei, mas se tu não observares a lei, a tua circuncisão já se tornou em incircuncisão. Nota de rodapé 8. A circuncisão, corte do prepúcio do órgão genital masculino. Era um sinal da aliança que Deus estabeleceu com Israel e seu povo, Levíticos 12:3. E penhor de bênção decorrente dessa aliança, Gênesis 17, versículo 10, versículo 11. Contudo, na época de Jesus e Paulo, muitos líderes judeus já estavam considerando que um judeu circuncidado não podia ser condenado ao inferno. Ou seja, havia transformado um ritual evocativo, um memorial, em uma cerimônia de garantia da salvação eterna e favor divino, independente da atitude de fé diária e seriedade com Deus, implícitas no próprio simbolismo do ato. A posição do Novo Testamento se baseia em textos como Jeremias 9, 25, Deuteronômio 10, 16. Se aqueles que não são circuncidados praticam os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncisos? E aquele que é, por natureza, incircunciso, mas cumpre a lei, ele condenará a ti, que, mesmo tendo a lei escrita e a circuncisão és transgressor da lei. Portanto, não é legítimo judeu quem simplesmente o é exteriormente, nem é verdadeira circuncisão a que é feita apenas fora do coração, no corpo físico. Absolutamente não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é realizada na alma do crente, pelo Espírito, e não apenas pela letra da lei. Para todos estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Nota de rodapé 9. A expressão original judeu vem do hebraico antigo e deriva da palavra Judá, que significa louvado, o objeto de elogio, que só tem valor quando vem de Deus. Paulo faz aqui uma solene advertência, não somente aos judeus, contra os perigos da arrogância, presunção, confiança na justiça própria, e contra todo tipo de formalismo que confia em memoriais e rituais, como a ceia e o batismo, que tem garantia em si mesmos da salvação eterna e das bênçãos de Deus àqueles que o recebem. O verdadeiro sinal de pertencer a Deus não é uma marca externa no corpo físico ou uma cerimônia especial de iniciação, mas o poder regenerador do Espírito Santo, vindo habitar na alma do cristão sincero. Paulo denomina como circuncisão operada no coração, o ato de arrependimento do pecador e a entrega incondicional de sua vida a Cristo para um novo nascimento. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6.